O que se esconde nas sombras da história, desafiando a lógica e a compreensão humana? Milhares de anos de civilização, incontáveis descobertas, avanços tecnológicos que nos permitem desvendar os segredos do universo. E ainda assim, nosso passado guarda enigmas que persistem, teimosos e irredutíveis. Sejam eles sussurros de civilizações perdidas, artefatos que parecem desafiar as leis da física da sua época, ou eventos tão bizarros que a ciência moderna ainda coça a cabeça, a história está repleta de pontos de interrogação. Eu sou o narrador, e hoje embarcaremos em uma jornada fascinante, explorando os 10 mistérios da história que ninguém explica. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia, para mergulhar em narrativas que beiram o inexplicável e para sentir a emoção da descoberta, mesmo quando a resposta final nos escapa. Nossa curiosidade inata é a bússola que nos guia por entre ruínas empoeiradas e arquivos esquecidos. Desde a infância, somos atraídos pelo desconhecido, pela promessa de um segredo revelado. E a história é a maior contadora de segredos. Ela nos oferece vislumbres de mundos passados, de mentes brilhantes e de catástrofes inimagináveis, mas também nos confronta com lacunas, com peças que simplesmente não se encaixam no quebra-cabeça. Ao longo desta exploração, vamos desenterrar artefatos anômalos que parecem ter vindo de outro tempo, investigar o desaparecimento misterioso de pessoas e objetos e contemplar civilizações cujos feitos ainda hoje nos deixam perplexos. Como eles construíram? Por que eles desapareceram? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Estas são as perguntas que impulsionam nossa busca, que nos fazem revisitar evidências, reavaliar teorias e, por vezes, aceitar que a verdade pode ser mais estranha do que qualquer ficção. Estes mistérios não são meras anedotas. São lembretes poderosos de que, por mais que avancemos, sempre haverá um véu a ser levantado, um segredo a ser sussurrado pelo tempo. Eles nos conectam a um passado que se recusa a ser totalmente compreendido, um passado que nos desafia a olhar além do óbvio, a considerar o impossível e a abraçar a maravilha do que ainda não sabemos. Do manuscrito indecifrável que ninguém consegue ler, passando por baterias que acenderam luzes há milênios, até as linhas gigantescas que só podem ser vistas do céu, cada mistério é uma janela para uma realidade alternativa, uma possibilidade que nos faz questionar os limites do conhecimento humano. Prepare-se para uma viagem que atravessa continentes e milênios, uma jornada que promete expandir sua mente e talvez até mesmo mudar sua perspectiva sobre a história da humanidade. A cada enigma que desvendarmos ou tentarmos desvendar, você se sentirá mais conectado a essa busca incessante por respostas, a essa ânsia humana de compreender o mundo ao nosso redor. Então, respire fundo, abra sua mente e junte-se a mim nesta aventura pelos anais do tempo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Nossa jornada pelos segredos do tempo nos leva agora a um dos objetos mais intrigantes e frustrantes já descobertos: o manuscrito Voynich. Imagine um livro com mais de 200 páginas, escrito em uma linguagem completamente desconhecida, ilustrado com plantas que não existem na Terra, diagramas astrológicos bizarros e figuras femininas nuas em piscinas de água verde. Datado do século XV por carbono 14, este códice medieval tem desafiado os criptógrafos mais brilhantes do mundo por séculos. Já foi estudado por especialistas em linguística, matemáticos, historiadores e até mesmo decifradores de códigos da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém conseguiu desvendar uma única palavra. Seria uma farsa elaborada, um código complexo de uma sociedade secreta, ou talvez o registro de uma mente brilhante que viveu isolada, criando seu próprio universo linguístico? A verdade permanece oculta nas suas páginas enigmáticas, um testamento à persistência do desconhecido. Do indecifrável, passamos para o inexplicável com a bateria de Bagdá. Descoberta em 1938, perto de Bagdá, Iraque, este artefato consiste em um vaso de cerâmica de 13 centímetros, contendo um cilindro de cobre, que por sua vez abriga uma haste de ferro. Muitos sugerem que, ao ser preenchido com um eletrólito como vinagre ou suco de uva, o conjunto funcionaria como uma bateria galvânica, capaz de produzir uma pequena corrente elétrica.
Se essa teoria for verdadeira, estaríamos diante de uma tecnologia que anteciparia a bateria de Alessandro Volta em quase 2 milênios. As implicações são vastas. Os antigos usavam essa energia para galvanoplastia, para rituais religiosos ou para algo que ainda não podemos conceber? A história oficial da eletricidade teria que ser reescrita e o conhecimento tecnológico dos antigos reinventado. Voando sobre as paisagens áridas do Peru, encontramos as linhas de Nazca, geóglifos gigantescos gravados no deserto que só podem ser plenamente apreciados do ar. Aranhas, macacos, beija-flores e figuras geométricas complexas se estendem por quilômetros com uma precisão assombrosa. Criadas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 a.C., a escala e a exatidão dessas figuras, feitas sem a ajuda de ferramentas aéreas modernas, desafiam nossa compreensão. Seriam um calendário astronômico colossal, um sistema de irrigação simbólico, rotas rituais para cerimônias religiosas ou, como alguns teorizam, pistas de pouso para seres de outro planeta. A ausência de uma explicação definitiva para seu propósito e método de criação as mantém como um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Ainda na antiguidade, mas sob as águas do Mediterrâneo, foi descoberto o mecanismo de Anticítera. Encontrado em um naufrágio em 1901, este complexo conjunto de engrenagens de bronze é um computador analógico com mais de 2,00 anos. Sua função: prever eclipses, as posições dos planetas e as fases da Lua com uma precisão estonteante. A sofisticação de sua engenharia é tão avançada que não se viu nada parecido novamente até o século XIV, com os relógios mecânicos europeus. Como uma civilização que, teoricamente, não possuía a tecnologia para tal complexidade, conseguiu construir algo tão intrincado. O mecanismo de Anticítera nos força a reconsiderar a capacidade tecnológica dos antigos gregos e a questionar quantos outros avanços podem ter sido perdidos no tempo. Finalmente, mergulhamos na lenda dourada de Eldorado. A história de uma cidade de ouro e de um rei que se cobria de pó de ouro em rituais sagrados no lago Guatavita, na Colômbia, incendiou a imaginação dos conquistadores espanhóis no século XVI. A busca por essa riqueza incalculável impulsionou expedições brutais e a exploração de vastas áreas da América do Sul. Embora a lenda original se refira a um ritual da civilização muisca e não a uma cidade inteira de ouro, a busca por El Dorado se tornou sinônimo da busca pelo inatingível, pelo tesouro secreto. A civilização muisca desapareceu sob o jugo da colonização, mas o ouro que inspirou a lenda e a busca incessante continua a fascinar. Eldorado permanece como um símbolo poderoso da ganância humana e da persistência de um sonho dourado, um mistério que transcendeu a realidade e se tornou parte indelével da nossa história. Deixando para trás os ecos dourados de Eldorado, somos puxados para um enigma mais sombrio e gélido: o incidente do Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959, 9 esquiadores experientes liderados por Igor Dyatlov embarcaram em uma expedição nos Montes Urais, na antiga União Soviética. O que se seguiu foi uma tragédia que desafia a lógica até hoje. Seus corpos foram encontrados semanas depois, espalhados pela neve em circunstâncias aterrorizantes. A barraca foi rasgada por dentro, sugerindo uma fuga desesperada. 2 dos esquiadores tinham o crânio fraturado, outros 2 tinham o tórax esmagado e uma mulher foi encontrada sem a língua e os olhos. Roupas de alguns deles apresentavam níveis de radiação. As teorias que tentam explicar o que aconteceu naquela noite variam desde avalanches repentinas que os forçaram a fugir para o frio extremo, até testes militares secretos, encontros com criaturas desconhecidas ou mesmo rituais xamânicos. Nenhuma dessas explicações, contudo, consegue cobrir todas as estranhas inconsistências do caso. A falta de sinais de luta, os ferimentos internos sem marcas externas, a radiação inexplicável e a fuga apressada da barraca continuam a alimentar o mistério, tornando o Passo Dyatlov um dos eventos mais perturbadores e sem solução da história moderna. O que poderia ter causado tal pânico e tamanha devastação em um grupo de indivíduos tão preparados? O desconhecido paira sobre essa montanha gelada. Do frio da Rússia,
somos transportados para a imensidão azul do Oceano Índico, onde outro mistério moderno se desdobra: o desaparecimento do voo MH370. Em 8 de março de 2014, o Boeing 777 da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Pouco depois de decolar, o avião desapareceu dos radares civis, mudou de rumo e voou por horas sem comunicação, antes de sumir completamente. Apesar da maior e mais cara operação de busca da história da aviação, o corpo principal dos destroços nunca foi encontrado. Apenas alguns pedaços isolados, confirmados como sendo do MH370, apareceram em praias distantes. As teorias sobre o que aconteceu são inúmeras e complexas: sequestro, incêndio a bordo, falha mecânica catastrófica, suicídio do piloto ou até mesmo um ataque terrorista. A ausência de qualquer sinal de emergência, a mudança de rota deliberada e o silêncio inexplicável do transponder transformam este evento em um enigma doloroso para as famílias das vítimas e um desafio para a engenharia e a segurança da aviação. O MH370 é um lembrete angustiante de como, mesmo na era da tecnologia avançada, a natureza e o desconhecido ainda podem engolir gigantes de metal sem deixar rastros. E falando em desaparecimentos, nenhum lugar evoca mais mistério do que o infame Triângulo das Bermudas. Uma área vagamente definida no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é há séculos cenário de sumiços inexplicáveis de navios e aviões, muitos deles sem deixar qualquer vestígio ou pedido de socorro. Desde o voo 19 em 1945, que viu 5 bombardeiros da Marinha dos Citraz Iowa desaparecerem e o avião de resgate enviado para encontrá-los também sumir, até relatos mais antigos, a lenda do Triângulo persiste. Teorias para explicar esses eventos vão desde anomalias magnéticas que desorientam bússolas, ondas gigantes, correntes marítimas imprevisíveis, até a liberação de gás metano do fundo do oceano que reduziria a densidade da água e faria navios afundarem instantaneamente. Para os mais inclinados ao sobrenatural, há a ideia de portais para outras dimensões ou bases alienígenas subaquáticas. Embora muitos dos incidentes possam ser explicados por condições climáticas severas ou erro humano, a concentração de desaparecimentos e a falta de explicação para alguns deles mantém o Triângulo das Bermudas firmemente no reino do inexplicável. Saltando para o espaço sideral, nos deparamos com o sinal "Uau!". Em 15 de agosto de 1977, Jerry Ehman, voluntário do Projeto 7 na Universidade Estadual de Ohio, detectou um sinal de rádio extraordinário. Por 72 segundos, o radiotelescópio Big Ear captou uma sequência de rádio de banda estreita que possuía todas as características de um sinal de origem extraterrestre inteligente, vindo da constelação de Sagitário. Ehman, incrédulo, circulou a leitura impressa e escreveu "Uau!" ao lado. O que torna este sinal tão intrigante é que ele nunca mais foi detectado. Apesar de inúmeras tentativas de recapturá-lo, o espaço permaneceu em silêncio. Não era ruído de avião, nem satélite, nem interferência terrestre conhecida. Seria uma saudação de uma civilização distante, uma mensagem perdida no cosmos, ou apenas uma anomalia cósmica ainda não compreendida? O sinal "Uau!" continua sendo a evidência mais forte e frustrantemente única de uma possível inteligência extraterrestre já registrada, um eco solitário no vasto oceano do universo que nos faz questionar nossa solidão. Finalmente, retornamos à Terra para um dos maiores e mais antigos mistérios da humanidade: a construção das pirâmides do Egito. Como os antigos egípcios, sem a tecnologia moderna, conseguiram erguer estruturas tão colossais e precisas? A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é composta por cerca de 2-3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2-5 toneladas, com alguns chegando a 80 toneladas. A precisão de seu alinhamento com os pontos cardeais é quase perfeita, e as câmaras internas são um feito de engenharia impressionante. As teorias sobre os métodos de construção variam desde rampas gigantescas, tanto retas quanto em espiral,
até o uso de alavancas e andaimes complexos. Algumas teorias mais ousadas sugerem o uso de técnicas de sonoridade para levitar blocos ou até mesmo a intervenção de civilizações avançadas ou extraterrestres. Embora arqueólogos e engenheiros tenham proposto várias soluções plausíveis para partes do processo, a escala maciça, a precisão e a engenhosidade necessárias para construir essas maravilhas antigas ainda nos deixam boquiabertos. Elas são um testamento ao gênio humano, mas também um lembrete do conhecimento que pode ter sido perdido no tempo, um conhecimento que o desconhecido guardou para si. Nossa jornada pelos mistérios da história termina aqui, mas a busca por respostas, a eterna dança entre o conhecido e o desconhecido, nunca cessa. O que todos esses enigmas, desde o manuscrito Voynich até as pirâmides, nos ensinam? Talvez seja a importância de abraçar o desconhecido, de manter viva a chama da curiosidade humana. Nem todas as perguntas têm respostas imediatas, e há uma beleza intrínseca em contemplar o que ainda não compreendemos. Esses mistérios não são apenas lacunas no nosso conhecimento. São janelas para o passado, lembretes de que a história é um livro em constante escrita, com muitas páginas ainda a serem viradas. Eles nos convidam a ir além do óbvio, a questionar o que nos é apresentado como verdade absoluta e a sonhar com as possibilidades infinitas que o universo e o tempo guardam. O desconhecido, nosso antagonista nesta jornada, não é um inimigo a ser vencido, mas um convite à exploração contínua, uma força que impulsiona a nossa sede por desvendar os segredos do universo. E você? Que mistério te fascina mais? O que você acredita que se esconde por trás desses véus da história? Compartilhe suas teorias e seus mistérios favoritos nos comentários. A mente humana é uma ferramenta poderosa, capaz de imaginar e teorizar sobre o inexplicável, e talvez, juntos, possamos lançar uma nova luz sobre esses enigmas atemporais. Até a próxima aventura, continue explorando, continue questionando e nunca perca a maravilha do desconhecido.